Então, vamos lá, pessoal, continuando aí a apostila de geografia. Abram lá a apostila de geografia, página 4, tá? Nós iremos fazer a apostila e caderno de atividades. Nós vamos falar sobre o trabalho no campo e na cidade. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Lá na página 3, tá assim: Brasil, interdependência entre os espaços rural e urbano. Neste capítulo, vamos estudar as características do trabalho nos espaços rural e urbano e a relação de interdependência entre esses espaços. Também vamos estudar os setores da economia e conhecer melhor os direitos e deveres dos empregados e empregadores do Brasil. Então, vamos lá. Continuando. Provavelmente você já leu alguma história em quadrinhos da Turma da Mônica? Você sabia que os personagens da turma moram na área urbana de um município brasileiro, num bairro imaginário chamado Limoeiro? Então tá lá. Turma da Mônica, meu pratinho, como montar o prato. Que legal, filha! Será que temos comida suficiente? Aí ela fala: chamei a Magali para almoçar com a gente. Aí toca a campainha e ela fala: deve ser ela. Oi, amiga, chegou na hora. Que cheirinho bom, o almoço está pronto. Vou montar o seu pratinho bem colorido e equilibrado, com legumes, verduras, arroz, feijão, frango, igual ao meu. Será esse o segredo para minha amiguinha ser tão forte? Com certeza. Você ouviu, né, Cascão? Tô anotando comida colorida e equilibrada para deixar a gente bem forte. E aí a Mônica, com aquela carinha de quem está escutando alguma coisa pela janela fora, né? E aí nós temos então, com base na história em quadrinhos, tá lá, que alimentos foram utilizados na preparação dos pratos das personagens Mônica e Magali. Então foram utilizados legumes, verduras, arroz, feijão e frango. Então vocês vão escrever aqui, tá? Nesse espacinho. Então, legumes, verduras, arroz, feijão e frango. Letra B. Nas refeições, você costuma servir-se de alimentos coloridos e equilibrados? E o que você comeu ontem na hora do almoço? Então, vocês vão responder aí, se vocês costumam se servir por alimentos coloridos e equilibrados. E se você lembra o que você comeu ontem na hora do almoço. C. De onde vêm os alimentos que normalmente consumimos nas refeições? Então, com certeza, a maioria dos nossos alimentos vem do campo, né? Que são plantados lá no campo, são colhidos e trazidos para a cidade, não é verdade? São plantados lá. O trabalho no campo e na cidade. A agricultura é uma atividade de grande importância tanto para quem mora no campo como na cidade. Para que a comida chegue às nossas mesas, assim como na da história em quadrinhos, vários trabalhadores estiveram envolvidos diretamente na produção e comercialização dos alimentos. Por exemplo, do campo, com o seu trabalho, o agricultor nos fornece produtos agrícolas que também são utilizados como matérias-primas pelas indústrias para serem transformados em diferentes produtos. Já outros trabalhadores comercializam as mercadorias e fazem o seu transporte do campo para a cidade. Há, portanto, vários tipos de trabalho sendo realizados pelas pessoas para que a sociedade como um todo tenha suas necessidades de sobrevivência atendidas. Então, aqui está lá do ladinho. Todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte do que chamamos de economia. E aqui, então, nós temos aí um plantio e colheita de laranjas. Depois, nós temos lá os transportes, né? Então, é colhida a laranja, em seguida, né, na sequência, é transportada e recebimento. Então, tá lá, transporte e recebimento das laranjas na fábrica. E 3, eles passam por um processo de lavagem e seleção dos frutos, né, para a transformação dos sucos, porque aí as laranjas que estão boas vão ser produzidas aí, vai ser utilizadas para produzir sucos. E 4,
é transportado, tá lá, ó, transporte do suco em caminhões, tanque em direção ao porto para exportação do produto. E carregamento e transporte do produto para os estabelecimentos comerciais, então já está tudo engarrafado. E por último chega ao comércio, então tá lá o comércio do suco de laranja em estabelecimentos comerciais. Então vocês podem perceber aí que é um processo bem longo até chegar nas prateleiras do mercado, né? Que a gente chega lá e compra com a maior facilidade, não é verdade? Continuando. O trabalho que os seres humanos realizam determina a forma de organização dos espaços. As atividades rurais, agricultura, pecuária, extrativismo, elas determinam a organização do campo. Nas cidades, as atividades comerciais, de prestação de serviços e industriais estruturam o espaço urbano. Apesar desses espaços apresentarem características e paisagens diferentes, eles são interdependentes, ou seja, interligados. Então, vocês podem grifar aqui, ó. Apesar desses espaços apresentarem características e paisagens diferentes, eles são interdependentes, ou seja, interligados. Então, podem grifar. Então, mesmo apresentando tanta diferença, né? Se a gente fosse dar aqui uma descrição do campo e da cidade, a diferença, as características são muito diferentes uma área da outra. Mas mesmo apresentando essa diferença, eles dependem um do outro. Isso que quer dizer aqui, pessoal. E o próximo parágrafo vocês vão grifar todo, tá? Por inteiro. Os moradores do campo, por exemplo, dependem dos serviços e dos produtos fabricados na cidade, como tratores, fertilizantes, alimentos industrializados e entre outros. Assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no meio rural. Então, vocês podem grifar, tá? Os dois parágrafos. Observe as imagens a seguir, depois crie um texto informativo. Então, vamos lá, vamos criar juntos. Nós temos lá, Feira da Tecnologia. Então, vamos lá. Vocês vão colocar aqui do ladinho, tá? Coloquem lá. Os proprietários rurais dependem das máquinas e de outras tecnologias desenvolvidas nas cidades. Então, os proprietários rurais dependem das máquinas e de outras tecnologias desenvolvidas nas cidades. Isso que vocês vão colocar aí. Precisar pausar o vídeo, vocês pausem, tá? Para dar continuidade aí no exercício. Depois, a feira livre. Então, vamos lá. Para alimentar-se, os moradores da cidade dependem dos produtos produzidos no campo. Então, para alimentar-se, os moradores da cidade dependem dos produtos produzidos no campo, tá? E página 8, pessoal, para a gente ir lá para o caderno de atividades. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Tá lá. Pesquise 4 produtos consumidos por você e sua família. Depois leia o rótulo dos produtos selecionados e preencha o quadro com as informações solicitadas. Então, vocês vão pesquisar 4, tá? Produtos. Então, olha lá. O nome do produto, então aqui. Então, o nome do primeiro produto vai aqui. O nome do segundo produto aqui, do terceiro aqui e do quarto aqui. Então, vocês vão colocar o nome do produto. Então, vocês têm que pegar lá o rótulo que vem as informações e ler, tá? Depois, colocou o nome do produto. Esse produto você vai ver principais matérias-primas utilizadas. Então, são os ingredientes, tá? Então, ingredientes, vai colocar os ingredientes aqui desse produto, do outro produto aqui, do outro aqui e do outro aqui. Então, os ingredientes que foram o que foram usados no processo, né? Então, matérias-primas são os ingredientes que foram utilizados. E aqui é o município e unidade federativa onde foi fabricado. Então, tá lá, onde ele foi produzido. Então, tá o nome da cidade e o nome da unidade federativa que se encontra a cidade. Então, vocês vão colocar a cidade e o estado. Cidade e estado, ok? Então, essa pesquisa é pessoal. Vocês vão escolher 4 produtos que vocês consomem bastante aí em casa com a família,
Certo, pessoal? Então, vocês vão colocar o nome do produto, os ingredientes, né, que foram utilizados na produção desse produto e onde foi fabricado, o nome da cidade e o estado, né, a unidade federativa. E aí, para finalizar, pessoal, vocês vão lá na página 63, caderno de atividades, tá? Página 63. Vocês têm lá vários quadrinhos, vocês vão criar uma história em quadrinhos. Então, olha só. Elabore, né? Elabore é crie. Então, elabore uma história em quadrinhos mostrando que o campo e a cidade estão interligados, ou seja, que os moradores do campo dependem dos serviços e produtos fabricados nas cidades, assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no campo. Então, vocês vão produzir, vocês têm aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos. Vocês vão criar uma história em quadrinhos mostrando, né, essa dependência de uma área para outra. O que o pessoal do campo depende da cidade e o que a cidade depende do campo. Nós acabamos de ver aí na apostila de geografia, né? Sobre alguns produtos. E a página 64, pessoal, tá lá. Observe as imagens a seguir. Eu tenho duas imagens. Tá lá, o pequeno mercado no distrito rural e o mercado na cidade de São Paulo. Com base nas imagens, nós vamos pintar as afirmativas verdadeiras. Então, a maioria dos produtos comercializados na imagem 1 é produzida no campo. Então, não é verdadeira, é falso. Então, eu não vou pintar. B, a imagem 2 retrata alguns produtos do campo sendo comercializados na cidade. Sim, que são lá, a maioria tá lá, frutas, verduras, legumes, né? Então, sim, a maioria é fabricado estão sendo comercializados na cidade, mas são fabricados no campo. Então, vocês vão pintar todo o quadro da letra B. C, tanto em um caso quanto no outro, é preciso contar com uma rede de transportes para assegurar que os produtos cheguem em boas condições. Sim, tanto para vir da cidade para o campo, quanto do campo para a cidade, precisa de um bom transporte, né? Então, verdadeiro, vocês vão pintar a letra C também. D, mesmo apresentando características diferentes, o campo e a cidade dependem um do outro. Verdadeiro, né? Nós acabamos de falar aí na apostila de geografia, que mesmo sendo totalmente diferente as suas características, um depende do outro, certo? Então, vocês vão pintar também a letra D. E letra E, os produtos comercializados nas imagens servem tanto para os moradores do campo quanto para os da cidade. Também é verdadeiro. Então, vocês vão pintar a letra B, C, D e E, ok? Somente a letra A que não vai ser pintada, colorida. Ok, pessoal? Então, prestem aí bastante atenção, caprichem nos exercícios, caprichem na letra, hein, pessoal? E beijos para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.